Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto numa perspectiva simplesmente fascinante da oitava carta do experiente tentador maldanado. É um daqueles temas que vira a nossa cabeça de cabeça para baixo, sabe? A gente vai entender a mecânica por trás de um grande paradoxo. Por que perder o entusiasmo ou passar por aquelas fases de tédio e total falta de inspiração não é de jeito nenhum uma falha espiritual? Porque, olha só, é super natural a gente pensar que a ausência daquele fervor inicial é um sinal de que tudo está desmoronando, não é verdade? É exatamente nessa armadilha que cai o jovem e inexperiente tentador vermelhindo. Ele logo se precipita, comemorando a queda emocional do seu paciente humano como se fosse uma vitória fácil para o submundo. Mas, como a gente vai ver, essa é uma leitura extremamente superficial e bem perigosa da situação. E é isso que nos traz ao nosso primeiro grande ponto: a ilusão do desencorajamento. O maldanado, sendo o veterano que é, não perde tempo e já corta o barato do seu pupilo. Ele deixa muito claro que essa queda vertiginosa de energia faz parte de um ciclo totalmente natural e inevitável, ou seja, não tem nada a ver com uma decisão consciente de abandonar o caminho. Para explicar isso, ele usa uma metáfora central que é honestamente genial. Ele define os seres humanos como criaturas essencialmente anfíbias. Sabe, assim como um sapo precisa viver tanto na água quanto na terra firme, a condição humana exige que a gente exista em dois reinos completamente diferentes ao mesmo tempo. E claro, isso gera uma tensão absurda o tempo todo. Essa nossa dualidade fica muito clara quando a gente coloca as coisas lado a lado. De um lado, nós temos o espírito, que está intrinsecamente ligado à eternidade. Ele busca aquilo que é fixo, imutável. Mas do outro lado, nós temos o nosso corpo animal, que pertence inteiramente ao tempo e ao mundo material. É a parte governada pelas nossas necessidades biológicas, pela inconstância. A nossa mente pode até querer tocar o eterno, mas o nosso corpo tem que lidar com um mundo físico que não para de mudar. E essa briga constante introduz um conceito vital para a nossa análise: a lei da ondulação. Pensa comigo. Como a nossa metade animal existe no tempo e o tempo a puro movimento, é literalmente impossível que os nossos estados emocionais sejam uma linha reta. A vida não é um eletrocardiograma plano. Na verdade, essa ondulação constrói um padrão cíclico que é perfeitamente previsível. Funciona em 3 passos. Primeiro, a gente vive aqueles picos maravilhosos de riqueza emocional, a gente se sente invencível. Mas, pela própria regra do jogo, isso é inevitavelmente seguido pelo passo 2. A aridez e o tédio. É a maré baixa, tanto física quanto espiritual. E, eventualmente, chega-se ao passo 3, que é o retorno ao equilíbrio. Entender que essa fase de aridez é tão natural quanto a euforia, olha, isso muda completamente o jogo. Mas aí fica a dúvida. Por que esses pontos baixos, esses vales, importam tanto no fim das contas? É aqui que a gente entra no embate principal: consumo versus comunhão. A grande sacada é que cada força espiritual enxerga e utiliza esse nosso ciclo de altos e baixos de um jeito totalmente diferente, dependendo dos seus próprios objetivos finais. O contraste entre os dois destinos é impressionante. O submundo opera na lógica da absorção brutal, sabe? A vontade humana precisa ser literalmente devorada. Eles nos tratam como comida para expandir o próprio egoísmo diabólico. Zero espaço para a individualidade. Agora, em contraste total, a força criadora busca a comunhão. O objetivo é forjar seres livres e independentes que mantenham as suas personalidades distintas. É uma relação de criador e criatura, não de predador e presa. Isso nos leva a um ponto extremamente contraintuitivo: o imenso valor dos vales. Se a força divina é tão poderosa, por que ela simplesmente não impede que a gente passe por esses períodos de tédio e aridez espiritual? Por que isso é deliberadamente permitido? A resposta é surpreendente. Acontece que a força criadora confia muito mais nos momentos de aridez do que naqueles picos de entusiasmo cego. O método é até simples de entender se a gente pensar numa criança. Primeiro, o apoio emocional é intencionalmente removido. Assim como um pai que solta as mãos da criança para que ela aprenda a dar os primeiros passos sozinha, o objetivo aqui é ensinar a caminhar de forma independente. É exatamente assim que se forja um livre-arbítrio autêntico e duradouro. Tendo tudo isso em mente, o maldanado chega ao alerta supremo da sua carta, que é o perigo da vontade firme. O cenário mais aterrorizante para os tentadores não é quando o humano está cheio de alegria fervente. Acredite se quiser, o verdadeiro pânico deles acontece na nossa ausência total de emoção. O clímax desse aviso fica perfeito nessa reflexão. O momento de maior desespero para as forças infernais é quando um ser humano olha ao redor, enxerga um universo inteiro onde qualquer traço divino parece ter simplesmente sumido, a pessoa se sente totalmente abandonada e ainda assim decide continuar obedecendo.
Esse ato de vontade pura, totalmente desvinculado de qualquer conforto emocional ou sentimento de inspiração, é, de longe, a maior e mais invencível manifestação de liberdade possível. E é por isso que existe uma hierarquia de valor tão clara. Atos de fé, impulsionados por um grande entusiasmo, são ótimos, têm o seu lugar. Mas convenhamos, eles são empurrados pelo vento favorável das emoções. Em contraste, as escolhas que a gente faz na aridez absoluta têm um valor incalculável. Elas provam que a nossa bússola interna continua apontando para o norte correto, mesmo quando as estrelas desaparecem do céu. Então, a grande lição de toda essa análise se destila aqui. A persistência durante o tédio é o que realmente fortalece a fé. Os desertos emocionais não são derrotas, eles são o exato momento em que o nosso espírito se consolida e ganha musculatura real. Para encerrar, deixo uma nota provocativa para a gente refletir. Como essa mudança de perspectiva transforma o impacto dos nossos dias mais cinzentos? Quando a gente ressignifica esses vales, não como punições, mas como testes supremos do nosso livre-arbítrio, o tédio deixa de ser o inimigo. Ele passa a ser a própria forja onde o nosso caráter duradouro é construído. E isso, sem dúvida, muda toda a forma de experimentar e vencer os dias mais desafiadores. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e até a próxima.